Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, eu quero, nesse momento, nessa manhã de domingo, dar o meu bom dia, desejar a todos vocês que vocês estejam desfrutando de qualidade de vida, de alegria interior, paz interior, integridade física. Nós estamos realmente com muita saudade de estarmos juntos, mas hoje nós temos aí mais na complementação do estudo que temos feito para a EBD, né, sobre batalha, campo de batalha. Eu falei na aula passada a respeito de fortalezas, né, e identificamos esta realidade na vida do cristão, de como elas se formam na alma, né, como elas se perpetuam muitas vezes na alma até mesmo de cristãos, né? Eu falei também que há fortalezas satânicas sobre países, sobre comunidades, há fortalezas que influenciam igrejas, indivíduos, né? E onde existe uma fortaleza, ali estará um padrão de pensamento induzido por demônios, logicamente, né? Hipoteticamente, eu poderia dizer que é uma casa, muitas vezes a alma se torna uma casa feita de pensamentos, né? E é justamente o tema da nossa lição de hoje, é o nome, uma casa feita de pensamentos. Uma casa que se tornou um lugar de habitação de atividades satânicas. A gente não pode se assustar quando a gente diz atividade satânica, não significa uma possessão satânica, não é? Mas uma indução, né? Uma abertura para que coisas que não provêm de Deus sejam executadas na nossa vida por nós, né, pelos nossos pensamentos. Então, no Evangelho, quando nós lemos o Evangelho, há um alerta, né? Haverá sempre um alerta, porque Deus ele sempre nos avisará antes. Haverá um alerta para a necessidade de libertação dessas fortalezas. Jesus ele nos ensinou muitas coisas e nós precisamos apenas compreender no Espírito as coisas que estão na Bíblia. Eu quero ler em Mateus capítulo 12, no verso 43 a 44, diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra, e diz: voltarei para a casa de onde saí, né? Então, embora a natureza de um espírito imundo seja logicamente espiritual e não física, ele busca um lugar de habitação, ele busca um lugar de descanso. Casa é um lugar de descanso, né? É um lugar onde ele possa ficar instalado, né? E Jesus ele revelou que há uma dimensão na natureza humana, há uma grande área, se é que eu posso dizer assim, um grande campo, uma grande região da nossa alma que pode hospedar espírito maligno, né? Então, não só isso, mas que pode prover também para esse espírito maligno uma espécie de descanso, né? O que é o descanso, né? Quando a gente está na nossa casa, a gente desfruta de paz, desfruta de silêncio, desfruta de tranquilidade, não é perturbado, né? Quando nós descansamos, nós não queremos ser perturbados. Então, sendo assim, nós precisamos fazer o quê? Uma exposição maior da natureza do homem, né? Nós precisamos buscar, assim, expor mais, dentro do contexto até de uma avaliação, a alma. Revelar o aspecto, o que eu estou querendo dizer? Que nós precisamos revelar o aspecto que em nós pode se tornar um ambiente propício, né, para um espírito se alojar, para um espírito fazer ali o seu lugar de descanso. Então, primeiro nós vamos lembrar, nós já falamos que um demônio ele não pode habitar no espírito de um cristão verdadeiro, né? Ele não pode. Quando nós vemos a história de Jó, Deus permite que o diabo ele toque na parte física, nos bens, na família, né? Mas na alma e no espírito Deus não permitiu. Então, pela regeneração, quando nós viemos para Jesus,
o Espírito Santo passa a fazer morada em nós. Nós nos tornamos morada, casa do Espírito Santo, né? E justamente porque o Espírito Santo está em nós, é que nós vamos ter a capacidade de discernir atitudes estranhas, né? Atitudes que muitas vezes cercam a nossa alma. Então, aquele aspecto da natureza humana, né, que mais se assemelha a essa disposição, a essa natureza, né, do mal, é justamente a vida que nós desenvolvemos através do nosso pensamento. Por isso é que Paulo diz lá em Romanos: leva cativo em obediência, né, a vossa mente, né, o vosso coração, porque nós precisamos levar cativos a Deus, porque se nós deixarmos que o nosso pensamento seja conduzido por nós, nós vamos sempre abrigar pensamentos carnais, né? E o que acontece? Isso é uma dimensão da alma, é um lugar da alma ou da personalidade do homem que vai possibilitar, é do pensamento que ainda não foi crucificado, é no pensamento que ainda não foi transformado, né? Não foi levado cativo, que atitudes não santificadas, né, que acabam se tornando elementos, matéria-prima para esses elementos, esses espíritos imundos. Então, quando ele é desmascarado, né, ou quando nós mascaramos, melhor dizendo, os nossos pensamentos, escondendo as nossas atitudes, né, esses espíritos têm acesso à nossa vida. Então Jesus, ele disse aí em Mateus capítulo 12, na sequência, nós lemos 12, 43, 44, agora vamos ler 44 a 45. Ele diz assim: o espírito imundo chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. É aquela pessoa que vem para Jesus e recebe um tratamento de santificação, de transformação, apesar de que não é uma transformação total, existem coisas que dependem muito mais da nossa confissão, do nosso arrependimento. Então ele vai e ele traz consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Às vezes nós vemos situações em que a pessoa, se tornando cristã, depois de um determinado tempo, passa a ter uma convulsão na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. Não é porque Jesus não libertou, não é porque Jesus não está ali, é porque justamente essa pessoa está abrigando pensamentos, abrigando ainda vertentes que não foram levadas à cruz, não foram transformadas, né? Então a nossa guerra, ela tem que ser combatida, irmãos, sempre de acordo com as Escrituras. Se nós ignorarmos de levarmos Cristo para todas as áreas da nossa alma ela não se torna livre por total, né? Há o perigo do último estado, daquele homem poder se tornar pior do que o primeiro, como nós vimos aqui no Evangelho, né? Então Cristo, ele precisa entrar e ter permissão, né, de construir a sua casa de justiça, em todas as áreas onde Satanás habitava. Ele tem que desalojar Satanás. Agora, para ele desalojar Satanás, a Bíblia diz que estou à porta e bato. Jesus, ele não arromba, né? Então nós temos que abrir a porta do nosso coração, nós temos que abrir a porta desta casa feita de pensamentos para Jesus poder entrar, né? Então, quando nós vemos situações assim, nós vemos que a libertação, ela deve ser ministrada por alguém que queira ser libertado, né? Alguém que queira. Se alguém não quiser, existe a grande possibilidade de ficar ou prisioneiro, como era antes, ou de libertar parte, né? Às vezes as pessoas, vamos na igreja, eu te convido para ir lá, a pessoa vai, chega lá, ela escuta uma pregação, ela se emociona com aquela pregação, é chamada à frente, ela vai, ela recebe Cristo, recebe Jesus. Há uma grande alegria da nossa parte, porque nós ficamos felizes por isso, mas, na verdade, na dimensão espiritual, aquilo que nossos olhos não estão vendo, está acontecendo outra coisa. Tem uma série de situações ali que não foram
removidas, né? E no decorrer do tempo continua prendendo, continua segurando, né? Aquelas coisinhas. Eu lembro, irmãos, que quando eu vim para o Senhor Jesus Cristo, eu tinha na minha casa uma grande quantidade de bebidas alcoólicas que eu gostava muito, né? Eu viajava muito e eu tinha garrafas de uísque, 12 anos, uísques ingleses, tudo mais. Depois que eu fui para a igreja, eu ainda preservei um pouquinho de tempo aquelas garrafas, né? Porque me dava pena jogar aquelas garrafas fora. Além de serem caras, eram garrafas de coisas que eu sabia que eram, né, para o homem carnal, eram apreciadas. Até o dia que o Espírito Santo me tocou, né? E eu peguei aquelas garrafas, estampei e derramei todas na pia, né? E eu lembro bem que um dos meus cunhados disse: não faça isso, dá para mim. Eu falei: não, você não serve para mim, não serve para você. Então, a partir daquele momento, aquilo deixou de ser um abrigo de espíritos, né? Lá em Lucas, capítulo 11, no verso 22 a 23, vai dizer assim: quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens, estão seguros. Jesus guarda a nossa casa, né? Ele é um homem forte. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, nesse caso já não é mais Jesus, é Satanás, e esse homem forte é Jesus, né? Quando um homem mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide seus espólios. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que quando Jesus ele entra no nosso coração, ele é o homem mais forte que o diabo. Então ele entra na nossa casa e ele vence, né, esse homem que está lá, que é forte também, tira a armadura dele, e essa armadura é justamente aquelas coisas que o protegem, né? Aqueles pensamentos nossos que o protegem, aquelas liberações da nossa alma que o protegem. Então Satanás era como um homem forte, totalmente armado, guardando, né, aquele território que ele tinha ou que ele ocupava na nossa alma, né? Então, no dia da nossa salvação, no dia que nós nos convertemos, alguém mais forte, né, Jesus Cristo, atacou, subjugou Satanás e tirou a armadura dele, né? Então, as experiências do novo nascimento podem ser muito variadas, né, no nível natural, mas no campo espiritual, uma luta muito semelhante foi travada, né, e vencida para cada um de nós. Se nós pudéssemos ter enxergado no mundo espiritual, teríamos visto o Espírito Santo com os anjos de Deus lutando a nosso favor, né, para destruir a primeira linha de defesa do inimigo, que é a armadura, são justamente os nossos pensamentos, que são as coisas que nós agregamos à nossa vida, né, e que às vezes não queremos largar, né? Não queremos largar. Tem uma história que diz que um alpinista estava numa escuridão e ele derrapou lá, caiu e ele ficou pendurado por uma corda, mas estava muito escuro, muito frio, e ele clamava a Deus, né? Ele clamava a Deus para que Deus o socorresse, para que Deus o livrasse daquele momento, e ele escutou uma voz: larga a corda, larga a corda. E ele não queria largar a corda, ele não largava aquela corda, ele achava que aquela corda era a sua única forma de salvação, né? E ele acabou morrendo, congelado ali na madrugada, e no outro dia a equipe de socorro o achou pendurado ali a meio metro do chão, né? Ou seja, ele caiu, ficou pendurado naquela corda, ficou a meio metro do chão. A voz que ele escutou era a voz de Deus: solta a corda que você vai estar seguro. Mas ele não quis largar a corda. Muitas vezes nós, homens, fazemos isso. Jesus ele diz: solta esse pensamento, solta essa tendência, mas nós resistimos, né? Porque achamos que aquilo é a nossa forma de segurança, é a nossa forma, é a nossa tábua de salvação. Então, a armadura que os demônios confiam e têm consiste nos nossos próprios pensamentos, é a armadura deles, é o direito legal que eles encontram, né?
as atitudes que nós temos, as opiniões que às vezes concordam com o mal, né? Então, o que Jesus descreve como armadura, o apóstolo Paulo ele classifica como fortalezas. Quando nós olhamos em 2 Coríntios capítulo 10, no verso 4 e 5, nós vamos ver lá: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, veja que aqui é importante reconhecer que, ao falar de fortalezas, o apóstolo está se dirigindo à igreja. Então, é tolice nós pensarmos que a nossa experiência de salvação eliminou todas as ideias, todas as atitudes erradas, né? Podem existir ainda fortalezas que estejam influenciando as nossas percepções, o nosso comportamento, as nossas respostas. E as coisas velhas passaram, lógico, né? E verdadeiramente tudo se faz novo para a gente. Mas nós estamos falando aqui em termos de futuro, né? Em termos de coisas que virão quando nós estivermos na glória com o Senhor. Então, se nós andarmos na plenitude de Cristo, né, nós não podemos pensar que o processo de mudança, né, terminou. Nós estamos em processo, nós estamos crescendo a cada dia até chegarmos à estatura de varão perfeito, né? Então nós estaremos, lógico, precisando identificar algumas dessas fortalezas, né? Nós vamos ver isso aí mais adiante. Então agora nós vamos dizer a nível individual que a base da nossa vitória ela continua na guerra que nós nos submetemos, né, com o Senhor ao nosso lado, quando o Espírito Santo nos revelar essas fortalezas em nós. Nós precisamos nos unir, nós precisamos buscar o poder do homem mais forte para poder vencer essas fortalezas, né? Concordar com Jesus, né? Através de quê? Através do arrependimento, através do reconhecimento, do quebrantamento. Nós precisamos nos quebrantar. Então é importante reconhecer isso quando nós falamos de fortalezas. E eu torno a dizer, isso não é algo que acontece só para quem está fora da igreja ou fora do evangelho ou não tenha vindo para aqui. Acontece por cristão. Muito mais certo que aconteça com cristão do que com pessoas lá de fora da igreja. Então nós estamos falando de pensamentos, né, que se transformam com facilidade em pecados, né? Então as fortalezas que mais nos afetam são essas, porque elas se tornam fortalezas também para a nossa identificação. É difícil de nós a identificarmos ou de nós entendermos que são realmente coisas que precisam ser levadas à cruz. Então são coisas que estão escondidas nos nossos padrões de pensamento, que não reconhecemos, não identificamos como maligna, né? E nós precisamos saber que isso se torna um lugar de descanso, se torna uma condição de descanso para espíritos, para malignos, para espíritos se alojarem na alma do homem. Então o sentido do descaso que eles procuram se origina, né? Procede justamente de que a nossa alma esteja em harmonia com esse ambiente. Em outras palavras, quando a nossa vida de pensamento está numa linha de incredulidade, de medo, de pecado habitual, o inimigo ele se apropria disso, né? E ele descansa ali. E o processo de libertação muitas vezes envolve um tempo de muita luta, de muita batalha, de muito sofrimento, de muito conflito interior. Então, nós vemos que as pessoas às vezes não entendem por que certas coisas estão acontecendo, né? Então, nós precisamos o quê? Exercitar a nossa autoridade em Cristo. Quando nós, Tiago ele diz, nós precisamos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos estar conformando os nossos pensamentos, as coisas da nossa alma, a palavra de Deus, buscando sempre estar
conciliados com essa palavra, né? E Paulo ele fala da luta da igreja contra os principados e potestades. Há um período de luta envolvendo um processo, e muitas vezes esse processo é para demolir fortalezas da nossa alma, né? Então você está quebrando muitas vezes, né, uma situação na sua vida que vai trazer benefícios de imediato, né? Achamos muitas vezes conforto em sermos cristãos. Claro, ser cristão é muito bom, né? Mas ser cristão não nos faz perfeitos. E ainda há muitas fortalezas a serem derrubadas, né? Então, eu gostaria de relacionar, existem muitas, vamos ver alguns desses fortes, né, dessas fortalezas espirituais, que são as principais, né, que nós estamos aí vendo no nosso dia a dia. Por exemplo, nós vemos aí situações na vida do cristão, tem cristão que não, ele exerce um pouco de incredulidade, né, com relação à palavra, com relação à ministração, com relação às coisas que são ministradas, né? Tem cristãos que são frios no amor, frieza no amor, tem cristãos que têm medo, têm orgulho, falta de perdão. Eu conheço cristãos que é difícil perdoar, né? Eu conheço cristãos que são cobiçosos, que têm ganância. Então tudo isso são vertentes, e geralmente isso acontece e nós não percebemos por causa de quê? Por causa da nossa autojustiça. Nós nos fechamos, né? E por conta disso nós não discernimos esse tipo de situações na nossa alma. Então, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas percepções, nós procuramos justificar e procuramos defender até mesmo os nossos pensamentos, né? Procuramos de alguma maneira trazer um lastro, né, para que elas sejam, vamos dizer assim, aceitas não só por mim ou por você, mas aceitas por terceiros, né? Então, com a mesma intensidade com que justificamos e defendemos a nós mesmos, né, Satanás ele se apropria disso, né? Quando nós olhamos em Provérbios, lá em Provérbios 23, no versículo 7, diz assim: porque ele, o homem, pensa consigo mesmo, aquilo que o homem pensa consigo mesmo, assim ele é, né? Então, em outras palavras, a essência de quem nós somos, né, de o que nós fazemos, está na vida dos nossos pensamentos, né? Eu sou o que penso. Na verdade, já os filósofos diziam, né? Ora, eu penso, se eu penso, eu vivo, né? Então, o pensamento ele exprime a nossa vida, exprime como nós somos no nosso interior. Então, antes de qualquer libertação ser realizada, nós precisamos honestamente reconhecer e confessar a nossa necessidade. Nós precisamos parar de fingir que tudo está bem, né? Uma das coisas que mais acontece são essas dissimulações para nós mesmos. Interessante é que isso nós afirmamos para nós mesmos, nós fingimos que está tudo bem. Então nós precisamos nos humilhar, nós precisamos buscar ajuda, nós precisamos buscar a Jesus. Então, como dissemos antes, a primeira fortaleza que Deus precisa remover do nosso coração é o orgulho. O orgulho é terrível, né? Porque até alguém que querer ou admitir que precisa de libertação, né, essa fortaleza está ali, ela fica ali, e através daquele pensamento, né, Satanás ele age e ele impetra uma série de coisas que vão trazer enfermidades, patologias espirituais, confusão, né, um mundo sem harmonia, né? Então, para reconhecer o que está errado em nós precisamos da ajuda, precisamos buscar o Espírito Santo, nós precisamos perceber o padrão de Deus do que é certo e do que é errado, né? Nós precisamos buscar em Deus. Então, por exemplo, quando nós olhamos a vida de Davi, Senhor, sonda-me, conhece, né? Quando nós vemos ali a história de Jó, na miséria, né? Ele naquele extremo de miséria, ele mesmo faz a pergunta para ele: quem é o homem? Né? Quem é o homem? Né? Então Jesus Cristo é para Deus, e deve ser para nós, o homem modelo, paradigma da nova criação. Quando nós olhamos em Efésios capítulo 4,
no verso 23 e 24, está escrito assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Né? Então, ele não é somente o nosso Salvador. Jesus Cristo é o habitante que deve estar em nós, nos conformando à sua imagem. Ele é o primogênito de uma família de filhos gloriosos. Né? Quando nós nos rendemos a Ele, de forma crescente, em submissão, em obediência, quando nós habitamos nele, porque ele no Evangelho diz: aquele que está em mim, eu estarei nele, né? O Pai que está em mim estará em vós também. Quando nós habitamos nele, na sua palavra, isso vai produzir uma vida que não é simplesmente como nossa, mas é a vida dele em nós, é a sua própria vida em nós, né? Então Cristo mesmo vivendo dentro de nós, ele vai cumprir esse plano eterno, que é justamente nos fazer, nos conformar à sua imagem, né? Então é a chegada em nós da presença do Senhor Jesus Cristo que vai nos fazer poderosos, né? Com armas poderosas nessa guerra, e vai nos dar autoridade às nossas palavras, autoridade diante dessas fortalezas, para nós a demolirmos, para nós a derrubarmos. Então nós precisamos aprender a olhar objetivamente para todo e qualquer pensamento que sai da nossa mente. Paulo ele diz em Romanos, né, capítulo 12, né, que nós não devemos nos conformar com este mundo, ou seja, não devemos nos conformar com os pensamentos, com o modelo, com o sistema do mundo, mas levar cativo em obediência a Cristo, né, a nossa mente, para que possamos conhecer então a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né, e lhe oferecer um culto racional. Então nós não podemos deixar ou abdicar da semelhança que nós precisamos ter com Cristo. Aqueles pensamentos devem ser capturados, aqueles pensamentos errados, aqueles pensamentos da velha criatura, devem ser capturados, levar cativos, né? E levar à cruz, crucificar esses pensamentos na cruz. Isso é morrer com Cristo. Isso é passar a ter a morte de Cristo, porque quando nós morremos com Cristo, nós com Ele ressuscitamos. Então nós precisamos fazer o caminho em nós, né, que Cristo fez, para que também Ele agora, na sua vinda, Ele nos ache, né, dignos de estarmos na glória. Então nós temos que permitir o aumento do seu governo. Em que sentido? Seu governo sobre mim. Nós cantamos um hino, né, que aumente o seu governo. O seu governo precisa ser soberano sobre a minha vida, né, até que nós estejamos completamente absorvidos, totalmente absorvidos pelo Espírito dele, né? Por isso é que Paulo diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então nós precisamos, porque se nós não dermos total governo a Deus em nós, nós teremos essas fortalezas ampliadas, né? Esses puxadinhos do diabo. O diabo faz puxadinho também, né? E nós vamos ver coisas terríveis, né? Então nós precisamos do amor de Deus, precisamos ter os nossos pensamentos, nossos desejos, né, como os pensamentos de Cristo, como os desejos de Cristo fluírem na nossa vida. Então, quando nós buscamos identificar e destruir esses forças, as fortalezas, nós vamos poder exercer uma soberania, né, em Cristo Jesus, e nos vermos livres de tantos assédios, de tantas confusões que operam, né? Então, nós vemos também que a incredulidade é uma fortaleza que precisa ser aniquilada, né? É o esquema de pensamentos que nos diz que a semelhança de Cristo é impossível. Quantas pessoas dizem assim: eu não sou perfeito. Não, nós não somos perfeitos, mas em Cristo nós somos perfeitos. Então, nós precisamos crer nisso, né? Crer que em Cristo nós somos novas criaturas, né? Então, se o diabo introjeta em nós que nós não temos perfeição, nós vamos agir como imperfeitos e manter, então, aquela área disponível para a construção de fortaleza. Então essa mentira, ela tem colocado os nossos corações em cadeias, né? E nós precisamos realmente resolver essa questão. Nós precisamos examinarmos as nossas atitudes, examinarmos o nosso coração, examinarmos áreas
no nosso pensamento e fazer resplandecer o amor de Cristo, a graça de Cristo. Mas qualquer sistema de pensamento que não tem esperança, que não haja esperança, estará o quê? Estará o desespero, estará o desânimo, estará o cansaço, né? E isso tem que terminar. Então, a primeira fonte de fortaleza, né? a primeira vertente é a incredulidade e os nossos pensamentos. É o mundo. Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo. Né? Primeiro é o próprio mundo, aquilo que nós vivemos, né? No qual nós nascemos. O fluxo constante de informações que a gente recebe de lá é algo tremendo, né? São experiências que formam, né, as percepções da nossa mente. E tem coisas que vêm lá do passado, que também nós agregamos a nós, que ficam ali, ficam grudadas, ficam ali como, sabe, aqueles cantinhos escuros, que são coisas que vêm lá da infância, que formaram já na infância a fortaleza, a quantidade ou a falta de amor no nosso lar, o nosso ambiente cultural, os valores, as pressões, né? Assim como o medo, né, de rejeição, até mesmo a nossa aparência, né, física ou inteligência, tudo se combina para formar o nosso sentido de identidade e a nossa visão de vida, né? Então nossas almas, elas passam a ser trabalhadas com insegurança e são altamente sensíveis a críticas e elogios dos outros, né? Tem pessoas que mudam completamente diante de um elogio e mudam completamente diante de uma crítica e mudam completamente quando não recebem nem crítica nem elogio, elas se acham discriminadas, né? Então, na busca de se encontrar palavras que agradem os nossos corações, né, nós vamos ver que lá no passado, muitas vezes, nós recebemos palavras que foram como verdadeiros aços derretidos, né? Aços derretidos que, quando caíram no nosso coração, ele se esfriou e ficou fundido ali na nossa natureza, né? Quantos adultos de hoje creem que muitas coisas que vêm de lá não tem jeito, né? São mentalmente, tem pessoas que se acham mentalmente lentas, né? Simplesmente porque quando eram crianças absorveram repreensões negativas, né? Impensadas dos professores e até dos próprios pais. Você é burro, você não presta para nada, você não faz nada certo. Aquilo é como um aço que cai na alma e fica ali fundido, né? Então isso vai fazer uma grande diferença no futuro. E nós vemos hoje pessoas bloqueadas, né? Esses conceitos de limitações, eles foram estruturados a partir de um passado, a partir da infância, talvez até mesmo de coisas recentes, que constroem em nós uns padrões de pensamentos negativos, né? De ideias que não provêm de Deus, né? Então eu mesmo tive essa experiência, irmãos. Depois de adulto, na minha terceira faculdade, terceira graduação, eu já estava fazendo 55 anos quando decidi, por autorização, lógico, do meu senhor, a fazer engenharia civil. Eu estava com 55 anos e numa das aulas que eu tive lá na faculdade, uma professora de cálculo, conversando comigo assim, ela me tripudiou. Ela disse assim: olha, os mais velhos têm menos capacidade de assimilar, fica tranquilo, eu sei que para você está muito difícil. Eu olhei para ela, eu escutei aquilo e eu repreendi na hora, né? Eu não deixei aquela afirmação se fundir na minha natureza, né? E encontrar descanso na minha alma. O que aconteceu? Naquela matéria eu fui o primeiro de classe, com média acima da garotada que estudava comigo. Eles me buscavam para que eu os ensinasse. Eu fiz da minha casa durante um bom tempo uma sala de aula. Eles vinham para cá os sábados, às vezes vinham dia de semana mesmo, para aprenderem, né? Então, realmente, as opiniões dos outros em relação à nossa vida, elas têm que ser filtradas, elas têm que ser compensadas, não pela nossa própria capacidade, mas pelo poder de Deus em nós. Porque nós não conhecemos outro jeito, né, de fazer isso. A Bíblia não nos outorga, né, outro jeito. Então, o que mais acontece, né, é nós aceitarmos isso e ficamos perdidos no meio dessas discussões, dessas introjetações enganosas, né,
e elas vão sendo absorvidas pelas nossas almas e ali ela se torna um ambiente favorável para levantar uma fortaleza. Então, mesmo hoje, né, em oposição direta à obra de Deus, à obra de transformação, muitos cristãos, eles não veem essas possibilidades, não percebem, né, que nós somos alguém que precisamos estar atentos, né, precisamos estar firmes. O nosso objetivo é estar trazendo um ambiente de segurança interior, né, e a Bíblia nos instrui a nós estarmos, né, vigilantes, né? Precisamos olhar para Jesus, conquistar em Jesus através da sua morte e ressurreição, né? Observar os seus caminhos. Para quê? Para que nós possamos estar livre de toda a fortaleza que possa se levantar, que possa se perpetuar na nossa alma. Nós não devemos nos tornar conciliadores dessas fortalezas, mas sermos realmente pessoas que identifiquem essas fortalezas e partam para cima dela, não sozinhos, né? Porque Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, mas partir com o poder de Deus, com a graça que Deus nos dá, né? Então nós precisamos estar, em primeiro lugar, conformados com a palavra de Deus, precisamos estar realmente munidos, né, de uma capacitação interior, de uma capacitação que nos leve a estarmos firmes, a estarmos, vamos dizer assim, centrados em toda a orientação de Deus. Nenhum ensino, não é, irmãos, que não sustente o propósito único de nos conformar a Cristo é enganoso. Nós não podemos permitir, nós não podemos de maneira nenhuma deixar que essas coisas elas façam da nossa vida um terreno fértil para a construção de fortalezas. Amém? Hoje nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula eu quero continuar, nós temos ainda alguns comentários a fazer sobre isso. Nós vamos falar da fortaleza, daquilo que é gerado pelas nossas experiências, até mesmo experiências espirituais. Se nós não atentarmos para detalhes espirituais que muitas vezes acontecem, nós também formamos ambientes de fortaleza. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos faça progredir no conhecimento. Eu quero orar nesse momento. Feche os teus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque a cada vez que nós olhamos a Tua palavra e abrimos o nosso coração para a Tua soberania, o Senhor nos faz adentrar a um nível de conhecimento, a um nível de revelação que muitas vezes ficam encobertos, Deus, pela nossa fraqueza, ficam velados, Pai amado, até mesmo pelo inimigo, através das fortalezas que se criam, que se constroem na nossa alma. E eu quero te pedir nesta manhã que o Senhor nos dê, Senhor Deus, todo o aporte, todo o suporte, tudo aquilo que nós necessariamente precisamos de forma individual, de forma coletiva, como crentes, como cristãos, como igreja. Senhor Deus, que nós possamos estar varrendo da nossa alma toda forma, Senhor Deus, de ambiente propício, Senhor Deus, à formação de uma fortaleza demoníaca. Senhor, expulsamos, levamos cativos a Ti os nossos pensamentos. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor esteja transformando tudo que há em nós. Deus, há um ambiente propício, Senhor Deus, para que, quando Paulo diz o nosso culto seja um culto agradável, racional, seja um culto verdadeiro, um culto espiritual. Senhor Deus, eu quero entender que é aquele momento em que o Senhor transforma os nossos pensamentos carnais em pensamentos espirituais e, Senhor, os nossos olhos se abrem. Toma, Senhor Deus, a vida dos meus irmãos, a vida da igreja. Continua nos trazendo, Senhor Deus, através do estudo da IBD, do estudo de terça-feira. Senhor Deus, um crescimento, uma estatura, Senhor, que vai crescendo a cada dia até nos tornarmos varões perfeitos. Abençoa-nos nesse tempo que estamos recolhidos. Guarda-nos, Pai amado, debaixo da Tua mão poderosa. Guarda cada família, cada casa. Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, continuar suprindo as nossas necessidades, porque nós somos fracos e nós precisamos do Senhor. Toma, Senhor Deus, o dia de hoje, esse domingo, que os meus irmãos vivam esse domingo com alegria, Senhor Deus, com fé, Senhor Deus, com a paz interior, e Senhor Deus, que logo mais tenhamos um culto abençoado, um culto cheio da Tua presença, Senhor Deus, e da Tua palavra. Fica conosco, Senhor, caminha conosco, porque precisamos. Senhor Deus,
O Senhor é o homem forte, que vem destronar, Senhor Deus, aquele homem que resiste muitas vezes por causa da nossa fraqueza. Muito obrigado pela morte de Jesus, pela ressurreição de Jesus. Muito obrigado pela salvação que o Senhor nos deu. Eu te oro assim, abençoando o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo, em um nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos digam amém, amém e amém.